Olá, seja bem-vindo à nossa aula Como separar o seu dinheiro do seu negócio. Eu sou a Sabrina e esse vídeo é para você que trabalha muito de segunda a segunda ou de segunda a sábado, não tem tempo para a família, não tira férias e não dorme direito. Esse vídeo é para você. Você deve estar se perguntando por que separar as contas, se sempre foi assim ou trabalhou sempre dessa forma e deu certo. Bom, primeiro ponto importante, se você tem a conta ou movimenta toda a conta da sua empresa na sua conta pessoal, todo o dinheiro, desculpa, não é conta, todo o faturamento da sua empresa na sua conta pessoal, você vai ter problemas na hora de fazer o seu imposto de renda. Sim, porque esse dinheiro que você está movimentando, que está entrando na sua conta, não é seu, é da sua empresa. Como você vai justificar esse movimento de dinheiro, de grana, que se caso você é MEI, né, você pode estar movimentando aí de 6 a 7 mil por mês na sua conta de faturamento que não é seu, que é da sua empresa. Então, é importante ter essa clareza e fazer essa separação, porque a sua empresa, o seu negócio, ele tem os custos dele, né? De repente você compra insumos, alguns materiais importantes, paga energia elétrica e outros custos, então é importante ter essa separação das contas. Então, o primeiro ponto, como começar a separar essa conta? Bom, primeiro, vai no banco ou procura uma instituição financeira e abra a conta para o seu CNPJ. Ah, mas eu tenho do meu CNPJ, então abra uma conta pessoal, abra uma para você. Tem alguns donos de negócio que abrem uma conta poupança, super tranquilo, não tem problema. Mas é importante que você abra. Você pode procurar uma instituição financeira, um banco físico, uma cooperativa e também tem os bancos digitais que oferecem contas sem taxas. E você faz uma comparação. É importante você comparar, pesquisar antes de sair abrindo a sua conta em qualquer banco, só porque estava mais perto de onde você mora. E quando abrir essa conta, o que você deve prestar atenção? Quais são as taxas, o valor das taxas cobradas? Você deve, se caso ofereça um cartão de crédito, qual a mensalidade desse cartão? Quais os juros praticados por essa instituição que você escolheu? O atendimento, caso for um banco físico, né? Ou bancões também, que o pessoal chama, né? O atendimento do gerente de conta, como é que é esse atendimento? Ele é prestativo? Ele é atencioso? Ou é meio relapso, ou não dá nem atenção para você? Isso é muito importante. Na hora que você precisar de uma ajuda, de um esclarecimento, esse gerente de conta tem que ser acessível. Se não for acessível, fuja. Não fique nessa instituição financeira, tá? Fuja dela. E o que você vai precisar levar? Provavelmente, tá? O que eles vão te pedir? O seu CNPJ, mesmo sendo MEI, você tem o CNPJ, tá? Então vão pedir o seu CNPJ, ou alguns documentos comprovante de endereço, alguns vão pedir faturamento. Então, cada instituição vai pedir alguns documentos, alguns iguais e alguns a mais, mas isso é de cada instituição financeira, ok? Dependendo do porte da sua empresa, vão lhe pedir o contrato social. Então, mas cada instituição vai lhe pedir alguns documentos. Você vai levar esses documentos para abrir a conta para a sua empresa. Tá? Caso já tenha a conta da empresa, você abre uma pessoal. Então, procure também os bancos digitais. São uma ótima opção. A maioria deles não cobram as taxas de manutenções, né? Porque tem instituições que cobram taxa de manutenção de R$90, R$100. Dependendo disso, no seu orçamento do mês, fica muito pesado. Então, tem as cooperativas. Eu abri conta também numa cooperativa e pago uma taxa bem baixa. Então, no meu caso, ficou muito bom, ficou bem interessante, o atendimento excelente. Então, você deve pesquisar e ver se realmente, né, os valores cobrados cabem dentro dos seus custos. Então, isso é muito importante, que vai entrar lá nessa planilhinha de custos mensais, essa taxa de manutenção de conta, caso você tenha escolhido, né, um banco que você tem que pagar taxa de manutenção de conta. O segundo ponto importante, você vai começar a movimentar essa conta, começar a transferir o que é da empresa para a conta da empresa. Então, como você vinha de um processo que estava tudo misturado,
separado, você vai começar a separar. Ah, mas eu não preciso movimentar conta, eu não preciso. Bom, eu, quando eu era mais jovem, né, eu trabalhava e nas horas vagas eu vendia lingeries, né? Eu tinha uma venda de produtos, mas eu não precisava ter conta em banco para movimentar. Por quê? Eu pegava as roupas em consignação, eu vendia as roupas e as lingeries e depois eu acertava com a pessoa que me cedia esse material. Então eu não precisava ter conta em banco porque eu também recebia das pessoas tudo em dinheiro. Naquela época não era necessário. Então hoje, dependendo do fluxo, do movimento, se torna necessário. Até porque eu não precisava comprar em quantidade. Eu pegava em consignação com a loja e vendia. Então para mim era tranquilo, eu não precisava ter conta em banco para minha empresa naquela época. Também naquela época faz muito tempo, né? Muita coisa já se passou. Então hoje, de repente, para você conseguir uma melhor movimentação, um histórico para sua empresa, é interessante você ter uma conta para sua empresa e movimentar tudo com ela, tá? E até porque hoje tem uma facilidade de pagamento que é o Pix. Na minha época não tinha. Gente, eu tô falando de 20 anos atrás, tá? Na minha época não tinha essas facilidades de pagamento. Hoje tem. Então, é interessante ter a conta assim, a conta bancária. O terceiro ponto importante para você começar a fazer essa transição é fazer uma planilha. Ah, não sei mexer no Excel, não sei fazer planilha, não tenho um computador para fazer. Então vamos para o caderninho, não tem problema. Nesse caderninho, ou na planilha, ou no bloco de notas do celular, utilize, que é uma ferramenta muito prática. Você vai colocar todas as contas que estavam misturadas, que são suas, vai relacionar, colocar cada uma delas, todas que são da sua empresa, para começar a organizar, ok? Então, por exemplo, eu pagava na conta da minha empresa, a minha conta de energia elétrica da minha residência pagava lá da conta da empresa. Então você vai fazer essa separação, vai começar a pagar da sua conta pessoal. Ah, mas eu não tenho dinheiro ainda na minha conta pessoal. Então você vai transferir para sua conta pessoal e vai anotar o valor que foi transferido para ir abatendo já do seu Prolabore. Exatamente. Nós vamos ter um item para a sua organização financeira dar certo e para a separação de contas dar certo, você vai ter que ter o seu Prolabore definido. Senão vai virar bagunça novamente. Então, você vai fazer essa planilhinha ou no seu caderno, essa anotação desses valores e que você já está transferindo para sua conta pessoal e para a conta da sua empresa, transferindo cada um deles. Ah, eu fui lá numa cliente, recebi o dinheiro da venda e já passei no supermercado e já comprei umas coisas para mim. Então vai lá na sua planilhinha e coloca que você recebeu que aquele valor é da sua empresa e você utilizou. Então já coloca como uma entrada para você de grana. É como se você tivesse feito um vale, né, da sua empresa para você e você já gastou ele no supermercado. Então ele já entrou uma parte do seu Prolabore ali. Anote no seu bloco de notas. Por isso que é interessante fazer no celular, porque fica mais prático. Porque às vezes, chega em casa, esquece, né? Tá lá no caderno, ou tá no computador, não abre o computador e o celular está com ele o tempo inteiro. E é fácil, então, de anotar, de já fazer esse registro. Então, o terceiro item eu falei sobre a planilha. O quarto item é a definição do seu Prolabore, porque para essa organização será necessário você ter o seu Prolabore definido, porque sem esse Prolabore definido, que é o salário, né, do dono do negócio, sem esse valor definido, vai continuar a confusão. Você vai continuar usando os valores da empresa sem saber qual o valor real que você pode utilizar, vai ficar usando depois no momento que você terá que comprar mais insumos, mais matéria-prima ou pagar fornecedores, você não vai ter o dinheiro. Vai ficar uma confusão. Você precisa fazer a planilha, que é o terceiro item que eu falei, porque assim você vai conseguir colocar tudo que você paga e às vezes você vai se surpreender e vai ver que você tira muito dinheiro ou não, né? Nossa, eu tô tirando muita grana daqui. Aí você vai conseguir ver a realidade, o que está acontecendo, qual o real valor que você retira da sua empresa. E é esse real valor que você retira é o seu Prolabore. E você vai conseguir estabelecer metas. Bom, eu quero um valor X. Hoje estou tirando 3 mil, mas eu quero tirar 5 mil. O que eu tenho que fazer dentro do meu negócio para conseguir ganhar mais?
E você, claro, você vai ter que fazer toda uma organização, que você tem que deixar dinheiro na sua empresa. Por exemplo, personal. Tem muitos personagens que vendem pacotes, né? De 3 meses. Aí o aluno vai lá e paga o valor do pacote e dos 3 meses. Aí o personal vai lá, pega o dinheiro dos 3 meses, pega pra si, coloca no bolso, sai gastando, sai pra jantar, sai pra viajar. E assim vai indo. Aí chega no mês seguinte, não tem nada de grana. Não tem dinheiro, porque ele já pegou o valor dos 3 meses e já gastou. E não tirou só referente àquele mês. Ele sacou tudo. Então, esse cuidado é essencial. Por isso que essa organização, as contas separadas, o seu Prolabore definido, você vai tirar só o valor que é do seu Prolabore. Você só pode fazer as viagens, saídas, jantares com o valor do seu Prolabore. Então, o quarto item é a definição do seu Prolabore. Então, você já montou a conta, está fazendo essas separações de grana, de entradas e saídas dos pagamentos, cada um na sua conta, na pessoal e na conta da empresa, cada um certinho separado, e depois você tem que definir o seu Prolabore, de acordo com esses gastos que você já, confunde aí com os da empresa. Você faz essa separação e dentro disso você vai começar a montar qual é o real valor do seu Prolabore. No início, quando a gente abre uma empresa, os primeiros meses a gente não tira Prolabore, né? Não é por causa disso que você não vai colocar um valor fictício, mesmo que você não tire, mas lá para frente você vai tirar, vai ter que constar nos custos esse valor. Então você vai ter que estabelecer, mais ou menos eu vou começar a tirar 2.000. Coloque-lo nos custos do seu negócio, 2.000. Mesmo que você não tire no início, por isso que a gente tem que ter reserva. Quando a gente começa a montar um negócio próprio, a gente tem que ter uma reserva, porque aqueles primeiros meses do nosso negócio, a gente não tem um retorno, a gente só coloca grana ali dentro e a gente não consegue tirar o salário, mas deve constar lá nos custos já o valor desse salário, desse Prolabore, porque depois, futuramente, quando ele começar a render, você pode até retirar retroativo. E isso foi o que eu fiz na nossa empresa. Montamos ela, nos primeiros meses eu não tirei nem um centavo, porque não dava. Nós estávamos começando as vendas, então era um momento que tensão total para vender, começar a fazer o giro, né? Cuidando do fluxo de caixa para fechar tudo certinho. E depois ali de 4, 5 meses que eu comecei a tirar o meu salário. E depois eu comecei já a pagar aqueles meses que ficaram em aberto. Ficou em aberto, não consegui tirar. Depois, mais para frente, nós conseguimos, colocar novamente ali o meu salário e fui aumentando, fui colocando metas para ir aumentando. Quanto de venda eu tinha que ter para conseguir aumentando o meu salário. E assim também você deve fazer e estipular essas metas de venda, essas metas de valor de Prolabore. Tudo isso são estratégias e devem fazer parte do seu plano de ação para o seu negócio. E não é nada difícil, é o nosso dia a dia. Às vezes a gente está no feriado trabalhando, sábado trabalhando, mas isso faz parte de uma estratégia de negócio. Porque dentro dessa estratégia a gente consegue ir montando e visualizando o nosso negócio e para chegar nos 5 dígitos aí de lucro mais Prolabore. Sem essa organização, essa separação das contas, você não vai conseguir chegar nos 5 dígitos. Isso é essencial. E por que ter esses 5 dígitos? Por que separar as contas? Bom, você quer viajar, você quer ter uma casa própria, trocar de carro, é com dinheiro. Então, é importante essa organização para você ter dinheiro. E saúde também. Acontece qualquer coisa com seu filho, um parente seu, um pai, uma mãe. Como é que você vai dar assistência, vai ajudar? Você tem que ter dinheiro. Então, é importante essa organização para a gente conseguir ter dinheiro, chegar nos 5 dígitos para viver tranquilamente. Você quer ajudar a igreja, você quer ajudar alguém, você tem que ter dinheiro, senão você não consegue ajudar. Então, fazer essa organização para chegar nos 5 dígitos é importante para se viver melhor. E o quinto item importante dentro dessa separação das contas é quando você procurar essas instituições, já verificar as propostas, caso você queira uma maquininha de cartão. Porque a gente, hoje não preciso, mas futuramente você vai precisar. Aí quando vai ver a instituição, uma maquininha tem que pagar mensalidade e mais uma taxa absurda de juros, caso precise antecipar ou para vendas parceladas, e já não fica atrativo. Então você já deve pesquisar durante essa procura, de uma instituição financeira para abrir
a conta da sua empresa, você já deve pesquisar as possibilidades para cartão, para venda no cartão, para adquirir uma maquininha para passar o cartão, para passar suas vendas. Por quê? Eu já vi muitas pessoas, muitos donos de negócio, ter a conta no banco, só que neste banco é muito alto a taxa de juros, aí eles abrem conta em outro banco para poder utilizar a maquininha de cartão do outro banco, que vale aí muito a pena. E só que já todas as movimentações já estão nesse banco 1, digamos assim, e daí não conseguem fazer essa transferência, porque já é mais antiga, muito tempo, tem um histórico bom, aí já não consegue fazer toda essa movimentação. Aí ficam com 2 bancos. Daqui a pouco estão com 3 bancos. Aí 4 bancos. Quando somam todas essas taxas de manutenção de conta, já dá um valor muito alto, não vale a pena. Isso é um custo e tem que entrar na sua planilha lá de custos mensais. Essas taxinhas, né, de manutenções de conta. O 6º item importante é você montar uma reserva pessoal e uma reserva para a sua empresa. Sim, com o seu Prolabore definido, você vai montar uma reserva pessoal. Gente, isso é muito importante. Por exemplo, aqui, né, aqui em casa, nós estamos fazendo uma reforma e surgiu um problemão. Não estava, né, a arquiteta não viu, a equipe do pedreiro contratado, eles só viram depois também. Até então, o problema não tinha surgido. Surgiu só na hora de começar realmente fazer a reforma. Era um problemaço, né? Um problema de drenagem, de excesso de umidade em um dos pontos do terreno. O que a gente teve que fazer? Toda uma drenagem, abrir um buracão. Bom, o pátio ficou horrível. Só que isso custou caro e não estava no orçamento da nossa obra. Se não está no orçamento, imagina, tem que fazer. E aí, vai deixar de fazer o resto? Como é que se faz? Só que eu tinha uma reserva. Eu usei o valor da reserva para fazer. Eu disse, bom, tranquilo, tem reserva. Saí para orçar, fiz os orçamentos, vi quanto realmente ia sair, consultei outra pessoa, né, um engenheiro da área, que conhecia mais essa parte de fazer drenagens e tal. Consultei, foi feita a drenagem, então eu usei uma parte dessa reserva para fazer essa drenagem e foi tranquilo. Então eu consegui terminar, fazer a reforma necessária, por mais que houvesse esse imprevisto. Então, reserva é importante, fazer essa reserva de emergência. Eu não gosto de chamar de reserva de emergência, né? Mas é porque atrai, né? Emergência sempre atrai uma coisa ruim, parece, né? Uma emergência. Eu chamo de reserva da riqueza. Então, fazer essa reserva da riqueza me garantiu continuar a obra tranquilamente. Para a empresa, a mesma coisa. A gente faz uma reserva, porque qualquer coisa que aconteça, a gente tem um período para conseguir se restabelecer melhor. Só que na minha reserva pessoal, pego essa grana e invisto. Eu deixo uma parte na poupança e o restante eu deixo aplicado no Tesouro Selic. Ah, tem outros fundos, tem outros investimentos? Tem, existem vários, tá? Você pode pesquisar qual que fica melhor para você. Aí eu coloco no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, posso tirar qualquer dia da semana, claro, somente sábado, domingo não. Por isso eu deixo uma parte na poupança, pequena parte, mas deixo na poupança, porque ali eu posso tirar sábado ou domingo caso eu vá precisar. E o restante aplicado ali no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, então qualquer dia que eu tirar, ele vai render até aquele dia. Então deixo lá guardadinho e todo mês eu vou colocando uma graninha ali dentro. Aí de repente você deve estar se perguntando, mas qual valor eu devo começar? Gente, comece com qualquer valor. Comece com o que você consegue, né? Vai colocando lá na sua poupança. O Tesouro Selic tem um valor para conseguir depositar, tá? Então quando você entrar ali, você vai ver, tem um valor. É super fácil de fazer, abrir a conta e fazer esses investimentos, tá? Muito fácil, não tem burocracia, mas tem que ser, por exemplo, se você abrir no seu CPF lá dentro para fazer a aplicação, tem que ser também no seu CPF. Só isso. Bom, então por isso eu utilizo esses dois, né? Um fica lá rendendo e eu vou colocando a graninha, né? Uma grana todo mês e outra poupança. O valor ideal é guardar 30%
do seu Prolabore por mês. Mas eu sei que no início é difícil a gente se organizar para guardar esses 30%. Então, por isso que eu disse, comece com um valor que você pode. E nós que somos autônomos, né? Nós que somos donos do nosso próprio negócio, o ideal guardado para ter é que nos garanta 12 meses dos nossos custos. Por exemplo, pegue o valor da sua conta de energia elétrica, o valor das suas compras no supermercado, o que você paga de água, IPTU, tudo que você paga no mês para te manter, tá? Não é viagens, não, só para te manter. Pega esse valor, multiplica por 12. É o valor que você tem que ter guardado. Então, ele tem que te garantir 12 meses. Porque se acontece qualquer coisa no seu negócio, na economia, no nosso país, você tem um dinheiro para você conseguir se manter durante esses 12 meses, tá? Por isso é importante, sim, fazer uma reserva. Usou a reserva para alguma coisa? Para saúde, principalmente? Usou? Vai lá e comece já a alimentá-la de novo. Sempre alimentando, sempre guardando. E para a empresa, a gente sempre guarda um certo valor, principalmente que nós somos muito pequenos, né? Caso sua empresa é pequena, guarde um valor também para conseguir fazer essas manutenções, fazer esses ajustes. Caso baixaram as vendas, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar energia elétrica. Então, tem alguns custos fixos que você vai ter todo mês. Então, tente fazer uma reserva que garanta esses custos durante alguns meses. Alguns especialistas falam que essa reserva tem que ser para 3 meses, 3 a 4 meses de uma empresa, mas depende muito do fluxo dessa empresa, né, e dos custos. E o último item, né, o 7º item, essa separação das contas, é você começar a fazer esse acompanhamento da sua empresa, tudo que você recebe e tudo que você paga por ela, tá? Todos os recebíveis e futuros pagamentos. Você vai começar a fazer, na verdade, isso semanalmente, para você entender qual o seu fluxo de caixa. Então, aí nós só vamos começar uma organização, e eu tenho uma aula falando só sobre fluxo de caixa, e você pode assistir lá que eu vou detalho tudo sobre fluxo de caixa para você entender. E também tem uma aula sobre capital de giro, tá? Tenho tudo lá para você entender tudo de uma forma simples, uma linguagem direta, sem enrolação, tá? Assim você fica mais atento e começa a entender tudo que está acontecendo dentro da sua empresa.